Oi pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês, gente, um assunto, né, um fato que aconteceu comigo há um tempo atrás. E hoje eu acho que eu já estou preparada para falar isso para vocês. É um fato, né, uma experiência que eu passei aí há um tempo atrás. Foi muito triste, né? Eu acho que tem até pessoas da minha família que não sabem deste fato que aconteceu comigo, né? Então, gente, o que aconteceu é o seguinte: há um tempo atrás, já faz um tempinho, tá, que isso aconteceu, só que eu nunca toquei nesse assunto, nem aqui no canal e nem pra ninguém. Depois que aconteceu esse fato, eu preferi não tocar no assunto para que eu não viesse a sofrer mais, né? Mas há um tempo atrás, eu trabalhava de vendedora numa loja, né, numa loja de roupas, e eu comecei a trabalhar nessa loja e com menos de um mês eu já comecei a me sentir, assim, estranha, sabe, assim, tipo, meio com enjoo, às vezes sentia uma fraqueza, mas eu achava que era normal, porque de vez em quando sempre me acontecia isso. E quando isso aconteceu, gente, eu tinha de 38 para 39 anos. Mas enfim, gente, então era isso a minha rotina, né, de eu abrir a loja e tal, e continuando sentindo aqueles sintomas estranhos. Só que assim, gente, aí as pessoas podem me falar assim, né, como algumas pessoas até me falaram na época: mas Marisa, a tua menstruação não atrasou? Você não ficou desconfiada? Gente, a minha menstruação na época era muito desregulada. Olha, sempre foi, desde o meu primeiro ano que eu menstruei, que eu menstruei com 15 anos. De lá pra cá, gente, sempre foi desregulado, sempre foi com muita cólica, sempre foi uma luta tremenda, sabe? Um sofrimento tremendo todo mês quando vinha a minha menstruação. E como sempre foi desregulada, eu nunca liguei para aquilo. Aí tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha, tinha mês que vinha dia 15, tinha mês que vinha dia 25, sabe? Era assim, era dessa forma que era a minha menstruação, meu ciclo menstrual era totalmente desregulado. E quando aconteceu isso, gente, eu estava me preparando para tomar anticoncepcional. Por quê? Eu tinha parado de tomar anticoncepcional, porque mesmo tomando anticoncepcional na época, eu estava tendo muito efeito colateral. Então o que eu fiz? Eu parei aquele mês de tomar um anticoncepcional, porque eu iria trocar. Então eu estava esperando menstruar novamente para começar uma outra cartelinha, né, de anticoncepcional. Aí, gente, eu comecei a sentir aqueles sintomas, enjoo, aquela fraqueza, enfim. Aí o que eu fiz? Eu falei: meu Deus do céu, como já vai fazer quase um mês que eu tô sem tomar, né, a cartelinha de anticoncepcional, que eu estou esperando, né, a outra cartela, chegar a minha menstruação para começar uma outra cartela, eu tô com medo de estar grávida, né? Então na época eu já tava desconfiando disso. Daí o que eu fiz? Fui fazer o exame de farmácia, gente. Fui na farmácia, comprei aquele sem falar pra ninguém, gente, sério. Mal sabia que eu já estava grávida. Aí o que aconteceu? Comprei, né, aquele teste de farmácia lá. Chegando em casa, meu marido estava deitado no sofá, meio que dormindo, assim, sabe? Aí eu cheguei, entrei, já fui direto pro banheiro. Eu falei: não, já vou fazer esse exame, nem vou esperar no outro dia de manhã, sabe? Pra poder pegar a primeira urina, pra poder fazer o exame, nem vou esperar. Já vou fazer agora. Gente, eu fiz o exame, né, e deu positivo, gente. Sabe assim, foi um misto de alegria com desespero. Eu não lembro como que foi o sentimento que eu senti ali na hora. Porque eu não estava nos meus planos engravidar, eu nem queria, né, engravidar novamente. Meu filho já estava grandinho, então eu nem queria engravidar, gente, na época, né? E daí meu marido dormindo lá no sofá, aí eu fui, acordei ele e falei: amor, acorda que eu tô grávida. Olha só do jeito que a pessoa dá notícia pro marido. E ele dormindo. E o meu marido, gente, ele é daquele assim, se ele tá dormindo e de repente eu acordo ele assim, ele acorda assustado assim, sabe? Meio zuretão assim. E eu acordei ele assim, rápido, sabe? No desespero. Eu falei: amor, acorda, eu tô grávida, amor, era aqui. E ele assim, sabe, espantado assim, olhando pra mim: o quê? O que foi? E daí eu peguei e fui pra cozinha. Fui lavar louça e fazer as coisas, e meu marido ficou lá acordado, deitado no sofá, sem entender nada. Aí, de repente, ele acordou, né, que daí ele viu ali o resultado, né. Mas, enfim, gente, ali a gente foi se aceitando daí, né, a ideia, né. Meu marido ficou meio assustado no começo, eu também fiquei. Mas depois que o tempo foi passando, gente, ai, meu Deus do céu, daí já fui aceitando a ideia. Eu pedi daí demissão lá do meu trabalho, né. Eu fiquei lá mais ou menos, acho que uns 25 dias, eu pedi demissão.
né? Porque daí nossa, eu passei muito mal, sabe? Eu tava passando muito mal. Na hora que eu pensava em entrar no ônibus, assim, já me dava aquela ânsia, aquele jeito ruim, cheiro de perfume, nossa, eu tava passando muito mal. Daí eu resolvi mesmo pedir a conta pra ficar em casa, né? E daí a gente foi aceitando a ideia, né? Só que daí eu sempre, gente, é uma coisa assim incrível, né? Dentro de mim eu sempre pensava assim, calma, eu não vou comprar ainda, né, um enxoval do bebê, não vou comprar nada ainda. Vou esperar primeiro fazer o pré-natal, tudo certinho, ver se tá tudo bem com o bebê, depois eu começo a comprar, né? Marquei o pré-natal, tudo certinho lá com o médico, marcamos e fomos. Foi eu, meu marido, meu filho, né, me acompanharam. Aí entrei lá dentro, fiz todo o procedimento, né? Aí eu deitei e na hora eu toda já feliz, gente. Eu já tinha aceitado a ideia, eu já tava feliz. Nisso o médico veio, né? Colocou o gel e veio com o aparelho, né? Pra poder fazer lá a ultrassom, né? E ele passando assim e quieto, não falava nada. E eu também quieta, esperando ele falar alguma coisa. E ele falou assim, olha, eu não estou achando o batimento cardíaco do bebê. Ai, gente. Quando ele falou isso eu já fiquei nervosa, sabe? Eu tava ficando nervosa. E não tô achando o batimento cardíaco do bebê. E olha, eu sinto muito te falar, mas a primeira coisa que a gente vê é o batimento cardíaco, mas não tem batimento cardíaco. Então provavelmente o seu filho, ele não se desenvolveu, né? O bebê, o feto, ele não se desenvolveu e ele tá falecido, alguma coisa assim ele falou, não me lembro, gente, mas eu não lembro das palavras exatas desse médico, tá? E daí ali meu mundo caiu, gente, ali eu já fiquei, nossa, eu já fiquei triste. O meu marido e meu filho estavam sentados assim no sofá e eles não entenderam muito bem o que o médico falou, sabe? Porque foi muito rápido. O médico passou ali, falou ali rapidinho e já saiu. Aí tinha uma enfermeira ali e só falou pra ela, ó, só ajuda ela ali a se limpar, aprontar ela ali, pronto. Aí ela pegou e veio, daí já me encaminhou lá pro banheiro pra eu poder colocar minha roupa e tal. Eu fiquei triste na hora, mas sabe, parece que a ficha não caiu, que o meu bebê já tava morto na minha barriga. Eu não lembro quantas semanas que ele falou, mas eu acho que já tinha umas 3 semanas que eu já tava grávida, sabe? E daí eu fui pro banheiro, me troquei. E a gente saindo, meu marido e meu filho olhando pra minha cara, eles não tinham entendido. Daí chegou no elevador e daí ele falou assim, daí meu marido falou, nega, tá tudo bem? Eu falei, não, amor, você não viu que o médico falou? Que o bebê morreu, não tinha batimento cardíaco. E daí ele, sério? Daí eu falei, sério. E ali ficamos em silêncio, nós três. Em silêncio, a gente não sabia o que falar um pro outro. Eu não chorei na hora, ele também não chorou, meu filho também não chorou. Ficamos assim, estáticos, nós três, sabe? Uma sensação estranha, gente, é uma coisa, parece que a gente ficou em choque. Aí saímos dali, fomos embora, sabe, ficamos tristes, mas continuamos a vida normal. Marquei médico daí para poder fazer a curetagem, né, que fala, poder tirar, né, o feto. E ali foi tudo normal, no primeiro dia normal, no segundo dia, se eu não me engano, para fazer a curetagem foi no terceiro dia, sabe, que daí tinha vaga, daí eu fui para poder fazer a curetagem. Quando eu fui fazer a curetagem, eu sofri uma dor horrível. Porque assim, quando eu tive meu filho, meu único filho, eu fiz cesárea. Então eu não sabia o que era dor de parto. E quando eu fui fazer essa curetagem, a médica falou assim pra mim, eu vou introduzir esse comprimido, né? Lá né? E daí você vai sentir uma dor parecida com dor de parto. Eu falei, tudo bem. E fiquei ali deitada na cama, ela, né, introduziu, foram 3 comprimidos. Gente, desse tamanho o comprimido. Tá, fiquei ali quietinha e tal, assistindo televisão numa boa. De repente começou aquelas dores. Gente, e era dor realmente parecida com dor de parto, pelo jeito, né? Porque era tipo contração, era uma dor horrível que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nisso eu comecei, gente, olha, foi um desespero, comecei a gritar de dor. Olha, gente, meu Deus do céu, foi assim um sofrimento assim horrível, sabe? Além daquele sofrimento que eu tava sentindo já na minha alma ali, de ter perdido um filho, do filho tá morto na minha barriga, mais aquelas dores, né? Fiz a curetagem, fui pra casa. Gente, quando eu fui pra casa, que daí a ficha realmente caiu, que não tinha mais bebê na minha barriga, que o meu bebê tinha, né, já tava morto. Então assim,
desde quando o médico deu a notícia que o meu bebê já estava morto, eu não tinha chorado, não tinha derramado uma lágrima, porque eu acho que eu fiquei em choque, a ficha não caiu, não sei te explicar o que aconteceu. Geralmente, gente, isso acontece comigo mesmo. Quando a minha mãe e meu pai faleceram, aconteceu a mesma coisa. E quando os médicos chegaram para mim e falaram, ó, teu pai faleceu, ou tua mãe faleceu, na hora eu não chorei. No mesmo dia eu não chorei, no dia do velório eu não chorei, no dia do enterro eu não chorei. Eu fui chorar 3 dias depois, que depois eu chorava compulsivamente. Gente, olha, eu chorei num desespero tão grande, eu fiquei quase uma semana chorando, todos os dias. E a mesma coisa que aconteceu quando eu perdi meu bebê. Mesma coisa, no primeiro dia eu não chorei, no segundo dia, no terceiro dia eu não chorei. Depois que eu fiz a curetagem, que eu fui pra casa, que a ficha caiu. Gente, eu achei assim que eu não ia sair daquela depressão. Eu fiquei ali dias chorando, sabe? E pra quem não queria daí ter filho, antes de eu engravidar, né? Pra quem não queria ter filho, depois que eu perdi meu filho, fiz a curetagem, daí eu comecei a correr atrás, querendo engravidar. Sabe? Não, agora eu quero engravidar, que eu quero engravidar. Daí eu marquei médico, né? Ginecologista. E falei pra ela, olha, eu quero engravidar novamente e tal, mas aí eu perdi o bebê, eu quero ver se tá tudo certinho comigo, né, se dá pra engravidar e tal. Até que veio daí a notícia, né, eu fiz todos os exames, até que ela, né, me deu a notícia. Ela falou pra mim, olha, Marisa, você não vai mais poder engravidar, porque o teu óvulo, ele não está mais fecundando, ele não está mais, o teu óvulo, ele já está morto. E daí ela começou a falar, olha, vamos fazer mais exames, tá? Pra ver se você já não está entrando na menopausa. E daí fizemos os exames e realmente, gente, com 39 anos eu já entrei na menopausa. Então ela disse assim, pelo fato do óvulo não ter se desenvolvido, pode ter, deve ser por causa dessa pré-menopausa, enfim, tudo. E realmente, gente, já tava entrando na menopausa, porque depois que, né, que aconteceu de eu perder, né, meu filho, o óvulo não ter se desenvolvido, aí não veio, nunca mais, não veio mais menstruação, até hoje, né, que eu entrei na menopausa com 39 anos. Muitos médicos, que nem essa semana mesmo eu fui na ginecologista, e ela, né, para fazer os exames e tal, como eu faço exame periodicamente, gente, todo ano eu faço exame, tudo certinho, aconselho você, mulher, a fazer o exame certinho, todo ano, exame preventivo, exame da mama, útero, ovário, tudo, gente, eu faço todo ano. E a médica nessa semana ainda tinha falado pra mim, nossa, você, né, com 39 anos já entrou na menopausa, foi muito cedo. Eu falei, realmente foi cedo mesmo. Mas para algumas pessoas acontece isso mesmo, né? A minha mãe mesmo, na época, ela tinha me falado que ela entrou na menopausa com 45 anos. E eu entrei com 39 anos. Então isso vai de mulher para mulher. Eu quis contar isso para vocês hoje, para que vocês, gente, também venham se cuidar, sabe? Faz o exame periódico certinho. Se você tá aí pensando em engravidar, já vai na médica antes, já conversa com o médico, faz os exames tudo certinho antes, né, de partir já para uma gravidez, para que não venha acontecer aí algo que venha te deixar muito triste. Até hoje, assim, quando eu não lembro com aquela tristeza, né, que eu tinha antes. Mas, gente, é uma coisa que marcou, né? Uma coisa que marca a vida da gente, né? Então é essa história que eu queria contar pra vocês hoje. Eu vou pedir pra você clicar em gostei, pra que essa história, ela venha chegar pra muitas e muitas mulheres aí, e de alguma forma eu venha ter ajudado aí com esse fato, né, que aconteceu na minha vida. Tá bom, gente? Um beijo bem carinhoso no coração de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.